Olá, olá, boa noite, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do podcast Lugar de Debates. Esse que é o melhor lugar para você estar aqui na sexta-feira para falar sobre política pública, para falar sobre a comunidade marabaense, o parlamento e para a gente falar sobre as pautas que circulam aqui no Legislativo, na Câmara Municipal de Marabá. Nós estamos hoje com mais um episódio aqui com um vereador convidado para falar sobre sua trajetória, sobre sua carreira política, sobre seu envolvimento com políticas públicas. E a gente convidou hoje para participar aqui na bancada do vereador Ubirajara Sompré. O vereador Ubirajara Sompré está no segundo mandato dele. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre sua trajetória. Mas primeiro vamos cumprimentar o vereador. Boa noite, vereador. Seja muito bem-vindo à nossa bancada. Eu que agradeço, boa noite a todos. Prazer participar aqui com vocês. Para nós é um prazer também. Quando o senhor esteve no primeiro mandato, ainda não tinha podcast, É né? verdade, E aí o podcast começou faz pouco tempo e agora. Então é a primeira vez que o senhor está participando do Lugar de Debates. verdade. Muito bem, vereador. Nesses primeiros meses do ano, nós vamos receber todos os vereadores e vereadoras aqui do parlamento, dessa 20ª legislatura, para falar com a gente sobre os projetos para a legislatura, para falar sobre sua vida, para vocês conhecerem um pouco mais dessas pessoas que são tão importantes para as decisões políticas aqui do município. Boa noite, Adriano, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. Uma ótima sexta-feira para todos, né? Para você que está nos acompanhando. E esse aqui é o melhor lugar para estar na sexta-feira à noite. Boa noite para o nosso vereador Birajara, boa noite, Boa noite. Gabriela, boa noite à nossa amiga Andresa. Estamos só aguardando a Maiara, né? Que daqui a pouquinho tá aqui para fazer esse podcast com a gente. Você fica ligadinho aí e aproveita e já segue a Câmara Municipal nas redes sociais, viu? Isso mesmo, olha, e aproveita, segue aqui também o nosso canal do YouTube, se inscreve e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, ao nosso podcast Lugar de Debates. A Maiara vai já chegar aqui com a gente, mas quem está aqui por enquanto é a Andresa. Muito obrigada, Andresa. A gente chama hora de Carla, hora de Andresa, né? A Carla Andresa está aqui com a gente, mas a Maiara chegou aqui, ó. Vem cá, Maiara. Boa noite, bem-vinda. Deixa eu passar por aqui, ó. A Maiara tá chegando aqui com a gente. Pronto, e agora a Maiara vai fazer aqui também a interpretação de Libras. Boa noite. Ah, muito bem. Pois vamos lá, vamos começar, vereador, falando. Sim. A gente sempre começa aqui por uma coisa que as pessoas não gostam muito de falar. Quem é o Birajara Sompré? Ah, tá. De onde veio? Como que chegou a Marabá? É de Marabá? Conta aí pra gente. Então, boa noite, né? Me chamo Ubirajara Sompré, sou ali do povo Gavião, onde eu nasci, né? Na povo Gavião. E vim estudar na cidade. Acabei, minha mãe também veio. Moramos ali no bairro da Amapá, onde me criei, né? Onde estudei aqui também. E aí a gente veio, me formei, né? Me formei numa escola técnica, né? Escola agrícola. Voltei para a comunidade indígena para desenvolver os trabalhos, né? Nos projetos da Vale do Rio Doce. E aí a gente sempre na frente, na linha de frente, né? Junto com o cacique. Eu lembro que nessa questão política, quando a gente sempre lutava com os empreendimentos dos impactos ambientais da terra indígena Gavião, a Vale do Rio Doce, Eletronorte, né? E a gente foi criando uma musculatura de desenvolvimento junto àquela comunidade. E eu lembro que, como eu cheguei na política, eu lembro que foi a Bia Cardoso. A Bia Cardoso, ela era do Jornal Liberal Sim. e a esposa do João Salame, na época. E aí, um dia ela falou assim, João, tem um indígena, né, que ele é bastante desenvolvido lá na comunidade indígena e era bom você chamar ele para ver se ele convidar ele para vir para política. E aí, só que eu tinha muito trabalho na minha comunidade, né? De trazer os projetos, né, na questão da saúde, de moradia, né, de saneamento. E a gente começou, na época, eu estava até vendo a questão do convênio com a Vale do Rio Doce, né? Nós conseguimos o convênio, conseguimos construção das casas. E ela me convidou, eu vim fazer parte. Primeiro eu pedi pro cacique, né? Eu Sim. lembro quando eu pedi para ele, falei, capitão, o nome dele, que é o Crenum. E eu falei assim, olha, eu fui convidado para sair como vereador em Marabá e tudo, né? E eu lembro que ele falou assim, mas o que que você vai fazer, rapaz? Que esse pessoal tudo político, mentiroso, tudo, né? Aí eu falei, não, só vou se o senhor deixar. Aí ele falou, tá bom, vou pensar, daí tu...
E aí no outro dia ele me chamou lá, não, pode ir lá que a gente vai te ajudar e tudo, né? Apesar de ser no município de Bom Jesus, né? Eu saí por Marabá. Eu tinha muitos amigos, muitas amizades no bairro da Amapá. E eu tive menos de 3 meses para fazer. Naquela época a campanha era de 3 meses, né? E quando foi em maio, eu me filiei, saí para vereador e ganhei logo na minha primeira. Que legal. Então, no sua primeira Foi, tentativa. primeira tentativa. Ah, Ganhei junto com. Eu era do PPS, né? uhum, O PPS fez 3 vereadores, né? E o prefeito na época foi o João Salame. Era eu, o João Irã e o Pedro Souza. A gente ganhou pelo PPS, né? sim. E eu fazia universidade ainda, fazia engenharia de Minas e meio ambiente, né? Na época eu tinha 31 anos, quando eu ganhei para vereador a primeira vez. E aí o pessoal da Amapá, que muito me apoia, né? Sou muito grato àquele bairro. Toda vez que eu saio para vereador, geralmente eu tenho 50% dos meus votos, são tudo no bairro da Amapá. Então já saio ali praticamente já com a grande maioria de votos, né? Sim. O bairro Amapá é muito grande, né, É, vereador? Então já tem uma população bem grande, né? É um dos bairros mais antigos da cidade, inclusive, né? A gente vai uhum, falar sobre isso, que eu sei isso, que tá vindo aí um aniversário, o primeiro aniversário do bairro, né? é Que o senhor verdade. conseguiu aprovar aqui um reconhecimento, né, Reconhecimento, do bairro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas falando um pouquinho mais ainda sobre sua trajetória de vida, os seus pais vieram para Marabá. O seu pai, o senhor disse que ele era da etnia Xerente, Xerente. isso. Aham. E Uhum. então ele veio de onde pra cá? Aqui que ele conheceu sua mãe? Conta pra Foi, na gente. verdade, meu pai, ele foi sempre um vendedor de artesanato, né? Meu Uhum. pai viajava muito, conheceu minha mãe em São Paulo, né? Hum, E casaram, vieram pra cá, né? Pra morar aqui no Povo Gavião. uhum. E acabou que a gente ficou, né? Quando a gente veio pra estudar, acabou que a gente ficou morando também ali no bairro da Amapá, né? Sim. Muito tempo já, meu pai, desde 78, se eu não me engano. Desde antes da enchente de 80, né? Então, assim, a gente ficou lá e criou uma raiz ali no bairro da Amapá, né? Mas minha família toda tá na aldeia, praticamente, né? Meus irmãos, meu neto, né? Tudo é na comunidade indígena. Que agora é Sim. Gavião que KTG que eles estão. É. Eu tenho um irmão também no Parque KTG. Sim. Vocês ficavam ali na Parca TG, né? Isso, tá Parque Isso, KTG, com o onde capitão. ficava o Cocrinum. É, o capitão, que capitão era antigo. o Era o cacique, cacique né? geral, no caso. Sim. Muito bem. E aí sua mãe também é artesã, não é isso? Isso, minha mãe é. Minha mãe, ela gosta desse trabalho artesanal. É bom pra ela, se sente bem, né? Uhum. E até hoje ela faz artesanato, vende os brincos, os cocares, né? Os artesanatos indígenas. Muito bem. E aí, entrando agora na sua seara política, então o senhor conhece, se filia eh, no partido do PPS, foi a Na primeira época. filiação Não partidária? tinha nem noção na época. Tipo assim, ele Sim, me convidou e eu fui e ganhei, né? Graças a Deus. sim. Mas já era uma liderança, né? Isso. Porque, assim, é interessante pensar, dentro da comunidade indígena, vocês já estão sempre ali, principalmente nessa região aqui de Bom Jesus, onde passa vários empreendimentos, vocês Uhum. estão sempre aprendendo a lutar para sobreviver, né? Isso, então já está ali trabalhando por políticas públicas, É não é isso? verdade. Na verdade, a terra indígena Gavião, ela foi cedida, né? Uhum, Era tipo uma compensação ambiental que deram essa reserva, né? Lá a área tem 62 mil hectares. uhum. Não é uma área, digamos assim, para terra indígena, é uma área pequena, né? Comparada com os outros, que tem 200, 300, lá tem 62. E aí a gente sempre lutou, né? Veio a Vale do Rio Doce, veio a BR-222, que era a antiga PA-70, veio os Leões da Eletronorte, a Celpa, né? Então tudo isso teve um impacto dentro da comunidade indígena. E aí a gente sempre lutou em prol da comunidade indígena. E é incrível que as pessoas pensam que meus votos são tudo da aldeia. Sim, Na época, né, eu lembro da Priscila Feloso, o Birajara já vem eleito da aldeia. Mas não, a comunidade indígena, ela vota em Bom Jesus, hum, né? Todos lá em Bom Jesus. Tem poucos votos indígenas aqui em Marabá, né? Agora que tem uma aldeia ali que é do pessoal Sororó, que está dentro do limite da território marabaense. E esses votos eu tive lá agora. Agora que eu tive, né? pois é, eu ia falar, agora a gente tem uma comunidade indígena dentro do território, reconhecido território Reconhecido. marabaense, os Isso. Aiquiuaras, né, Zaqueuaras, a isso. última comunidade indígena, última reserva, né, já Uhum, no limite. isso. Inclusive, agora, recentemente, eles também foram acolhidos pela Secretaria de Educação, Isso. né? Uhum. É um trabalho que agora a gente precisa olhar para a comunidade É indígena, né, verdade. vereador? Que agora a gente tem comunidade indígena
o território indígena dentro do município, É né? verdade. Porque indígenas a gente já tem Já na tem. cidade. A gente vê muito xicrim, né? Xicrim, Muitas pessoas Gavião, do povo Paracanã, Gavião, verdade. Paracanã, Guajajara, Guajajara. né? Tem muitos indígenas aqui. Então, quando o senhor chega na política, ganha logo de primeira, qual foi o seu impacto? Como que o senhor se sentiu? Porque era um mundo novo. Apesar de já trabalhar com política, porque dentro da comunidade vocês fazem política, né? Sim, sim, sim. Em busca de política pública. Mas era um cenário totalmente novo, né? Uma política partidária, o senhor teve que aprender a lidar com nomenclaturas diferentes aqui do parlamento, né? Com um funcionamento. Como foi? Não, então, daí quando eu ganhei, né? Ganhamos e tudo, viemos para a Câmara Municipal, aí teve as orientações, né? Da legislação, do, da lei orgânica, né, do nosso município. Então, tudo isso foi um aprendizado. Aos poucos a gente foi se adaptando, né? Fazendo os requerimentos, os projetos de lei, e aí a gente foi desenvolvendo um trabalho, né? Não foi fácil, né? A cobrança aumentou, né? Aumentou muito. Naquela época, a gente tinha como base, né? Era o prefeito, me ajudou muito também, o João Salame. E aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho, né? Eu fui presidente da comissão de educação, né? A gente tinha a comissão de educação, né, como referência no nosso município. E a gente foi se adaptando aí. Graças a Deus deu certo, né? Como que o senhor avalia o primeiro mandato, assim? O que que o senhor, se o senhor pudesse olhar, voltar atrás, o senhor mudaria alguma coisa de como foi o seu primeiro mandato? Na verdade, a gente depende muito do Poder Executivo também, né? A gente faz os requerimentos, mas a gente dependia muito, né, do Poder Executivo para desenvolver as políticas públicas, né? Apesar de ser um parlamento independente, a gente trabalhava muito com o pessoal das secretarias, tanto da educação, de obra, né? Eu acho que eu fiz muitos requerimentos, os NEI, né? O NEI da Amapá foi uma luta, né? Foi uma conquista porque eu travei uma disputa aqui para esse NEI que foi com a Júlia Rosa, ela queria levar para a Independência, eu queria levar para o Amapá, e acabou que, né, nessa luta do NEI, né, que é um dos melhores NEI de Marabaia ali, né, inclusive para tempo integral, foi a questão do espaço, né, do terreno, porque não tinha um espaço no Amapá para se criar um NEI, numa metragem de 100 por 100. E aí eu tive uma outra briga, né, que foi em Brasília, eu fui lá atrás do terreno, eu pedi um pedaço do espaço do aeroporto. Fica bem ali na Rua das Cassinas, aquele espaço ali eu peguei e consegui. Então foi duas lutas. Para conseguir um espaço do aeroporto não é fácil conseguir, né, um espaço federal, mas nós Sim, é da conseguimos, União, da né? União, né? E aí a gente conseguiu, e depois que eu consegui, levei o Ney para lá, né? Então, assim, para mim foi uma conquista muito grande, né? Foi lá, consegui lá o Ney, do Amapá, outro lá da Vila Sororó e outro lá no Residencial Tocantins. E ali na Folha 25, aquele lá também foi eu consegui ali na Folha 25, na Transmangueira ali, a gente conseguiu também, foram 4 Ney que eu tive como requerimento, né? Então, assim, foi um avanço para as crianças, né? A gente conseguiu desenvolver esse trabalho dentro da educação. Sim. A gente viu um vídeo aí que o senhor postou no Instagram, até fazendo uma brincadeira, né? Eu vou aqui falar para vocês, estão com 1 ano de mandato, aí faz uma brincadeira. Não, vereador, só 100 dias, né? Era uma brincadeira com tanto que foi trabalhado, né? Verdade. 100 ofícios, 23 requerimentos, 3 protocolos de projeto de lei. Dentro dele, um desses projetos de lei é o do bairro Amapá, O né? bairro Isso? Amapá, De isso. reconhecimento da ancestralidade do bairro Amapá, né? Verdade. Aí eu queria que o senhor falasse pra gente, o senhor tem uma pauta dentro da política, que cada vereador que a gente entrevista tem um que tem a saúde, um que é a educação, um que é a juventude. O senhor acha que o senhor tem um tema que lhe toca mais o coração? Que tem, assim, que o senhor tem mais apreço? Tem. A minha parte, eu sempre abraço todas as causas, né? Assim, gente, como vereador, mas as pessoas me cobram muito a questão da saúde, né? Eu tenho ajudado muita gente na questão da saúde, até porque eu fui secretário do governador, né? Quando eu saí daqui da Câmara, que eu não consegui me reeleger, eu fui para a saúde indígena. Trabalho pelo Ministério da Saúde aqui em Marabá. Eu era apoiador da saúde indígena do DICEI Guamar Tocantins, que é um distrito sanitário de saúde indígena. E aí eu comecei a me relacionar muito, porque a minha parte lá dentro desse meu trabalho era fazer o caminho entre as secretarias de saúde, né, para desenvolver a média e alta complexidade. Porque nós temos a saúde indígena, mas é uma atenção primária. Sim. Então, quando a gente vai para a pauta da média e alta complexidade, aí travava, né? E aí eu
desenvolvi muito o trabalho dentro do Estado, né? Essa parceria com o Estado. A gente criou um grupo de trabalho de GT, né? Um trabalho específico. Hoje o Estado do Pará é o único Estado que tem um grupo de trabalho específico para regulação dos povos indígenas, né? O governador criou, foi bem no início do governo do Helder, a gente esteve com ele e ele criou esse grupo. Então, assim, a gente não fica menos de 48 horas na fila para se conseguir um leito. E é em todo o estado do Pará, né? Então, assim, eu tive muito essa abertura, eu ajudei muita gente mesmo, né? Questão de AVC, né? Tratamento de câncer, a questão de infarto, né? Cirurgias, né? De crânio. Então, consegui avião UTI aérea para buscar pacientes, crianças, né? É muito relato eu fui numa reunião que eu fiquei emocionado porque a mãe estava lá com a criança, né? E eu consegui um leito para ela em Orilândia, né, através com o secretário de saúde. Então o avião veio aqui pegar a criança, levou para Orilândia, que era onde tinha um leito, né, neonatal. A gente sabe que o leito neonatal é muito pouco, né? Por exemplo, no hospital regional ali, só para ter uma noção, de 100, né, 100 leitos, vamos supor, só 10 é leito de criança. Então, assim, é muito pouco. E a procura é muito grande, porque não é só Marabá, é regional, né? Então, ali um leito né? E graças a Deus a criança foi, passou o Dia dos Pais, fizeram uma reunião para mim lá, até foi muito emocionante. Foi uma das reuniões que eu tive apreço de me emocionar também, né? De poder ter ajudado. Então, eu ajudo muita gente na saúde, graças a Deus. Então, o senhor diria que a saúde é uma pauta principal agora, né? Digamos assim. Sim. Uma das pautas, né? É a questão da saúde. Hoje, meu gabinete ali é lotado de pedidos para ajudar pessoas, tanto para Belém, como aqui no município, no regional. E agora, graças a Deus, nós temos uma policlínica, né? Inauguramos aí a policlínica do governo do estado, principalmente no que se refere à questão dos PCDs, né? Aí a gente sabe que é uma luta grande para esse atendimento, para ter o laudo. Na Secretaria de Educação, até o ano passado, eu tinha mais ou menos uma fila de 800 crianças esperando o laudo, né? Para ser reconhecido, porque para você ter o direito, você tem que ter o laudo. Direito aos benefícios, né? Um cuidado diferenciado. E essa fila é muito grande. Graças a Deus ali a Policlínica agora está atendendo, né? Essas crianças e graças a Deus aí, essa inauguração para a gente aí. Então a saúde para mim é um ponto fundamental. Sim. E vi que recentemente agora você fez uma festa aí pro Dia das Mães no bairro Amapá, né? Lá no Basílio Miguel, participou da inauguração da quadra. A gente vê muito seu presente ali pelo bairro Amapá, lógico, na escola, principalmente, né? É verdade. Tem uma relação grande ali, né? O bairro do Amapá, né? Onde eu nasci ali, conheço todo mundo ali já foi minha infância, vendia muito chopp ali nas canoinhas. Aí eu vejo que as pessoas falam muito do bairro Amapá. Bairro Amapá, atravessei muito nas canoinhas com o seu Domingos, né? Estudei no Santa Terezinha, mas nada se fazia pelo bairro. As pessoas só iam para a tribuna falar que o bairro da Amapá era uma referência, né? É um dos bairros pioneiros também do nosso município. E aí eu peguei e abracei a causa do bairro da Amapá. Hoje o bairro da Amapá, graças a Deus, ele está tudo asfaltado. Não tem uma rua no bairro da Amapá que não seja asfaltada. A última rua que não era asfaltada era do Pôr da Balsa. Fui lá e consegui também, Pôr da Balsa, né? A gente conseguiu a questão da iluminação pública. Tem uma ocupação chamada Ocupação Canto Verde, atrás do Vale do Amanhecer, né? Também colocamos a energia, levamos as máquinas. Foi doado aquele terreno pela prefeitura. Fizemos uma reunião na época com o João Salame. E graças a Deus hoje o bairro ele tá, né? São poucas coisas ainda para se melhorar. Tipo, transporte público não entra no bairro da Amapá, né? É uma cobrança que tenho feito da gestão. Já falei com o Tony esteve lá na inauguração da quadra lá do Basílio Miguel. Fiz a cobrança. Esqueceram de fazer a rampa lá da orla, né? Para os pescadores, né? Para as pessoas chegarem até ao rio, não tem, então paro lá. Então eu cobrei, levei o Ítalo Pojucã, né? Ele viu lá que realmente faz. Fizeram a rampa lá do Vavazão. E na Amapá não fizeram a rampa, né? Então a gente cobra isso também, né? O transporte público. Tem um espaço lá no antigo mercado que a gente vai fazer um infocentro para as pessoas brincarem, né? Lutar o jiu-jitsu, o karatê, né? As mulheres faziam zumba. A gente vai fazer uma reforma lá climatizada, né? O Ítalo também esteve lá. Então assim, aos poucos a gente vai melhorando, né? Eu tento levar também para lá o ensino fundamental, porque isso lá no Amapá só tem de primeiro ao quinto ano.
Então, quando a criança sai no 6º ano, ele ainda é criança ainda. Ele vem de lá de baixo para atravessar aqui essa Transamazônica para estudar aqui no Cibarros, né? Então, nós temos que, pelo menos, implantar lá no Colégio Basílio Miguel o ensino fundamental, até o 9º ano, né? Depois ele já está maior, já pode... É perigoso demais essa BR aqui, né? Sim. A professora Meg, ela tá lutando, né, para que a escola seja integral também, né, Isso. para atender as demandas das crianças, Sim, né? sim, 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 sim. Inclusive, tem 2 vereadores lá do bairro. Tem 2 Zé. vereadores mirins. Não, tem Tem 4, né? 4, é? Ó. Mas eu vi o seu na foto com 2, né? Com a Vitória e com o Arthur Francis. São os vereadores É mirins lá da verdade. escola do Basílio Miguel. Vereador, e conta pra gente essa ideia que o senhor teve aí de reconhecimento do bairro Amapá como um dos bairros antigos. Inclusive, os mais antigos lá da Rua das Cacimbas chamam o bairro de Quindangues, né? Que era É chamado verdade. de Quindangues, Aham. né? Conta pra gente aí um pouco sobre essa ideia que o senhor teve, né? De que agora vai ter o aniversário, dia 15 de agosto, Isso. né? A gente reuniu, né, com os moradores, logo depois que eu ganhei agora, né, nessa. Eu tive muito voto. Eu tive quase 3.000 votos, 2.524 votos. E a maioria foi lá do bairro, né? Quando passou lá, subir dentro do MDB, era um desafio que eu tinha, né? Eu não vou mentir, mas eu fiquei meio preocupado, porque dentro do MDB tinha 4 vereadores, né? E tinha mais o Fabiano, mais outras pessoas que também já trabalhavam, inclusive com Chamonzinho, várias políticas públicas. Foi bem votado também, né? Fabiano. O Thiago, né? O pastor lá também, foi bem votado. E aí, graças a Deus, eu ganhei lá, né? E aí eu reuni logo depois pra falar um pouco do bairro, né? Qual era as demandas e tal. Saber um pouco da história também, né? E aí falaram e colocaram a data do dia 14 de 14 de agosto. agosto. De agosto, entendeu? Aí eu trouxe o projeto pra cá, já passou nas comissões, né? Aprovado unanimamente aí pelos meus companheiros. E aí a gente deixou lá, porque a gente sempre fazia festa lá no bairro, né? Agora nós temos 2 quadrilhas lá, que é a Sedução Junina, né? Do Jeová e a Moleque Sem Vergonha, que é do Olavo. Inclusive, sábado agora vai ter, né? E dia 7 também. São 2 festas. Eu sempre faço carnaval, né? Esse ano foi um carnaval, um dos maiores carnaval que teve de rua. Fui lá no bairro, que não teve carnaval em Marabá, mas eu consegui fazer lá. Contratamos as bandas, conseguimos um palco junto com o meu companheiro Mitterrand, né? Que cedeu o palco lá da Positivo. E a gente fez um evento legal. E aí me pediram para colocar, né? Virar uma lei. E a gente trouxe esse projeto, a ideia foi legal. E hoje nós temos aí o Bairro da Amapá já reconhecido, né? Culturalmente. E que tem uma data definitiva, que é o 14 de agosto. Inclusive, eu quero convidar todo mundo já, né? Pro dia 14 de Pois agosto, viu? Participar dessa festa que vai ser bonita. E, inclusive, o pessoal lá do Cabelo Seco, eu estive na posse lá da nova diretoria da associação e a presidente estava dizendo que querem retomar também o aniversário de lá, né? Eu acho que inspirou um pouco aí. A questão do bairro estar se movimentando no Amapá, o Cabelo Seco retomar as festividades, porque o bairro Cabelo Seco, para ter ideia, ele tem 129 anos de existência, né? Mais do Não, que a cidade. E o bairro Amapá também é junto, foi. é um bairro muito antigo, né? Tem muita história, né? Tem muita história no bairro Amapá. Pois bem, então dia 14 de agosto está Dia 14 de previsto. O que, é que o agosto. senhor está planejando aí para A essa gente vai fazer festividade? trazer umas bandas legais aí, né? Comemorar junto com aquele povo, né? O bairro da Amapá é um povo muito unido. Eu faço parte do grupo, né, de WhatsApp. Eles são muito unidos mesmo, quando precisa, eles mesmos se unem, eles mesmos cooperam na questão da doença, né? A gente se mobilizou, inclusive a gente perdeu uma criança, morreu afogado. Sim, o Raniel. E isso, lá do Basílio Miguel, não sabia Uhum. nadar, né? Nessa enchente, ele acabou pulando e, né, nós se unimos para coleta de Sim. combustível. Fomos encontrar ele já em Tupiranga, depois do Tupiranga, né? Tava muito cheio o rio, mas eu vi ele que naquele momento ali foi uma união, né? Os pescadores, todo mundo Nossa, foi ajudou. lindo ver todos os Todo barqueiros mundo é juntos. junto, né? Ligamos pro bombeiro e assim a gente percebe que nós somos um povo bem unido, né? Se une para limpar o campo. Eu vejo lá eles, às vezes, eles vão fazer uma Sim. coleta, todo mundo dá 5, 10 reais, acaba injetando combustível ali para limpar o campo. A gente ajuda também, mas assim, eu vejo a união do bairro. O bairro, ele é muito comunitário, igual o Cabelo Seco, eu percebo. Isso. Porque eu vivo lá dentro do Amapá, eu sou do Centro Espírita lá do Renascer. Então a gente Ah, atende as crianças. O legal. Raniel frequentava lá a Ah, juventude. Infelizmente, ele esteve com a gente no sábado de nossa. manhã, né? Olha. Então,
Mas então, a gente percebe, ela é muito forte, né? Ela tem, É, agora tem as duas juninas que retomaram com força, né? Tem a foi infantil atual e a campeã, adulta, né? Pois é. Aí a gente tem o Divino Espírito Santo, que é muito sim, forte no forte, bairro, né? É verdade. muito tradicional o Divino Espírito Uhum, Santo, né? A gente tem ali as rezas, né? A gente vê os pescadores, a isso. gente tinha benzedores lá, né? Vou trazer a Infelizmente, feira agora também, tem as mulheres da feira. que Já conseguimos tava, mas tinha lá. É, vai acabar, vai voltar acabado, né? novamente, porque a gente não tinha as tendas, né? A gente conseguiu com agricultura e a gente vai iniciar novamente. Artesanato, várias agriculturas, familiar também, vende frango, essas coisas tudo. É muito importante porque dá visibilidade para o bairro, que existe um estigma sobre o bairro, né? Quando a gente Uhum. fala, eu frequento o bairro Amapá, ai, meu Deus, você não tem medo, é perigoso, Ah, é tem essa verdade. ideia, Aham. infelizmente. Mas não, é um bairro muito bom, eu gosto muito de andar, ando por aquilo ali tudo, aquela ocupação, Que Canto legal. Verde, eu ando por ali tudo. Então, assim, é um bairro que eu gosto muito de estar, assim como Cabelo Seco. Mas então, vereador, agora a gente está caminhando para o final, porque passa muito rápido, a gente está Ah, passando já quase uma hora de programa. Queria que o senhor falasse, agora no seu segundo mandato, quais são os seus projetos, quais são os seus propósitos aqui dentro do parlamento? bom, como eu falei, né? Eu fui secretário do governo do estado, né? Ele me convidou para vir para o MDB. Eu ganhei muito bem dentro do partido do MDB, junto com o governador. O governador que é uma referência minha, né? Eu tenho ele como referência. Tem feito um bom trabalho e a gente tem ajudado. Eu Uhum. vou muito a Belém, né? Buscar os benefícios. Agora mesmo mudou. Amanhã eu vou estar homenageando o secretário de Estado, doutor Cipriano, né? É o cara que realmente alavancou a saúde pública no estado do Pará. Nós temos aí aquela Hospital da Mulher, né? Que foi feito, acho que no Pará, acho que é uma referência também aqui da região norte. E a gente tem buscado, porque não adianta só você fazer o requerimento, usar a tribuna e esquecer os requerimentos que você pede, né? Eu tenho feito meu requerimento e tenho ido a Belém, né? Pedir ajuda também, eles têm me atendido. Agora mesmo eu estive no DENIT para fazer um redutor de velocidade ali da Transamazônica, ali em frente à Paulistinha. Aquele retorno quando a gente faz, é Nossa, muito perigoso é. aquilo, entendeu? Então eu pedi ao DENIT, né, para fazer um redutor de velocidade ali. Já muito Até acidente. porque ali É um é um elevado, elevado numa muito curva, veloz, é né? uma curva. Também ali, sentido ABB, quando entra para Nossa Senhora Aparecida, né, da Uhum. Coca-Cola, ali na Transamazônica, a gente dobra para a esquerda. Ali também é muito perigoso aquela entrada, então eu pedi que foi solicitado também uma rotatória para lá, né, para fazer aquela entrada. E também buscar o benefício aí do viaduto do quilômetro 6, desafogar um pouco aquele trânsito ali, aquele eixo ali no quilômetro 6. A gente pediu pro DENIT, né, vão ser avaliados para poder trazer esse benefício, né. Quinta-feira eu tenho uma reunião com a doutora Heloísa, que é a nova secretária de saúde, né, de junta, a doutora Heloísa, e também eu estou indo em busca lá no Detran, né, para saber um pouco do carteira de habilitação Pai d'Égua para nossa juventude. Então eu vou lá para que a gente possa também acessar a esse tipo de política pública, né, para Marabá, principalmente para os jovens, né, a carteira Pai d'Égua. Além dos cheques sua casa, né, eu tive lá na Coab também. A gente tem aí vários cheques sua casa ainda também para ser liberado, já com a população cadastrada. E o que a gente puder buscar de benefício do Estado, a gente vai estar buscando, né? Aqui na prefeitura, a gente, né, ainda estamos encaminhando aí com o prefeito. De vez em quando eu falo com ele, alguma demanda, né, de política aí. Espero que a nossa cidade realmente venha a crescer, né? Não sou daquele, como pior, melhor. Não sou, sou um vereador, assim, bastante sensato, entendeu? Que for aprovado aqui, a gente vai ser aprovado. Que for benefício para Marabá, a gente vai fazer a votação. Meu mandato é um mandato, né? Tipo assim, não tem influência. Ah, não, tu vai fazer isso. Não, não tenho. Eu tenho minhas convicções, minha opinião própria, né? Do meu voto aqui na tribuna, aqui no Poder Legislativo. Faço parte da Comissão de Saúde, né? Faço parte da Comissão de Transporte e de Orçamento, De né? finanças, né? Finanças e Que é finança e orçamento. orçamento. Isso. Inclusive, a gente estava discutindo agora a questão dos benefícios aí, das gratificações dos médicos, né, dos servidores públicos. E a gente, inclusive, chamou o Caran, né, o secretário aí, para dar uma explicação por que que não beneficiaram os técnicos também, né? Só o nível médio, mas o técnico de enfermagem não foi beneficiado, né? Uhum. Nós temos que dar valor também para as fisioterapeutas. São 13 fisioterapeutas aqui no nosso município, o impacto é pouco, não tem gratificação,
né? A gente acabou discutindo ali agora há pouco para fazer uma gratificação específica também para os fisioterapeutas. Então a gente está desenvolvendo, né, agora com mais maturidade, né? No primeiro mandato a gente foi, né, não conseguiu se eleger, mas agora a gente daqui também teve um crescimento, né? Isso você viu como aprendizado. Hoje a gente tem uma maturidade já mais avançada para levar, pedir, né? Ir atrás dos requerimentos que a gente faz, dos projetos de lei. Então hoje eu me sinto mais preparado aí para estar ajudando o Marabá. Sim. Bom, vereador, vamos falar um pouquinho sobre suas redes sociais, né? Porque hoje em dia, quando no seu primeiro mandato não era forte a presença das redes Verdade. sociais na política, mas agora é muito forte. Eu vejo que o senhor assumiu um perfil aí, e eu percebo que no seu Instagram é sempre o senhor que aparece falando, dando o retorno de como Sim. foi a semana, do que está fazendo, o que foi planejado, quais foram os requerimentos, nas ações também. E aí eu quero lhe perguntar, o senhor acompanha de perto a construção do seu Instagram ou o senhor ali confia plenamente? Não que o senhor não confie, caso assim, deixa tudo na mão mesmo do social media que está trabalhando aí no seu gabinete, ou o senhor fica dando seu pitaco? Não, queria que fosse assim, queria que colocasse isso, queria que falasse aquilo. Como é que é isso? E outra, o senhor consegue responder todas as mensagens do Instagram e do WhatsApp que lhe mandam? Eu tenho o do WhatsApp mais, né? Eu mexo muito no WhatsApp também. Na verdade, as redes sociais minhas foi uma alavancada muito boa, né? Eu tenho a Ariane que trabalha comigo, né, Ariane? A Ariane está aqui com a Tá aqui com gente a hoje, gente. fazendo vídeos para rede social. Isso. E assim, deu uma alavancada muito boa. Eu não era muito de Instagram, né? Mas é necessário. Hoje é uma ferramenta necessária, né? Principalmente na questão política. Tu alcança onde você não vai, a mídia vai até, né? Até você. Então a gente tem melhorado, a Ariane tem me orientado, eu acompanho, né, minhas redes sociais, curto também, comento, né? Mas tudo é compartilhado comigo. Dá uma olhada, o que você achou e tudo, né? Foi um diferencial da minha campanha, né? Nas sociais, nas minhas eleições. E a gente publica aquilo que a gente, o eleitor, né? Possa estar, também tem esse feedback com o eleitor. São os requerimentos, os projetos de lei, alguma coisa importantíssima que a gente tem para divulgar. A gente tem, sempre está divulgando, repostando também o que é para ser repostado. Então, para mim, as redes sociais hoje é uma ferramenta muito importante dentro do meu gabinete. Sim, é essencial. Não tem mais como Não ficar na tem. vida Não, política, não. né, sem rede social. É impossível hoje em dia. É uma forma mais rápida de chegar ao eleitor, né? Vereador, nós estamos encerrando. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais aí, para a gente finalizar o nosso episódio Não, de eu só hoje. tenho a agradecer, né, a você, ao podcast. Espero que todo mundo, né, venha assistir esse podcast, saber um pouco do Birajara São Pé, né? E a gente está aqui para ajudar toda a população, o gabinete aberto, né, para quem votou e quem não votou no Birajara. Hoje a gente tem uma nova postura, né, para a gente poder estar levando ao público essas políticas públicas, né? Você falou, também faço parte do Conselho Nacional de Sim. Política Indigenista. Fui eleito em Belém pelo Conselho Estadual, me indicaram para ser o Conselheiro Nacional. Nós temos várias políticas públicas também para ser desenvolvidas junto com a comunidade indígena, né, através do meu mandato. E a gente tem recebido a população, né, ouvido a população e transformar isso em projeto de lei e requerimento para que possa devolver, né, para a sociedade um atendimento melhor na saúde, né, na questão da educação das crianças. Então, são várias pautas que a gente tem aqui para o nosso município, né? E aí, queria deixar vocês aí o que precisar, se puder contar, puder ajudar, a gente vai ajudar, tá bom? É interessante que é um trabalho triplicado aí, né, vereador? Porque o É, senhor é vereador, mas também continua sendo isso. um militante Sim, indígena, sim, né? sim, sim. Que são São muitas muitas demandas, pautas, né? é verdade. São muitas pautas aí das comunidades indígenas. É sim. Muito bem. Adriano, Agora eu tenho um recadinho pro pessoal de casa que tá acompanhando nosso podcast, né? Com certeza deve estar gostando, né? A conversa foi boa, o papo foi bom. Então você que está nos assistindo, aproveita para compartilhar, se inscreve nas redes sociais aí da Câmara de Marabá. Basta procurar Câmara de Marabá nas redes sociais, você vai encontrar. Aproveita, segue, compartilha também as nossas redes sociais, não só o nosso episódio de hoje, mas também as nossas redes sociais. Aproveita também, entra no nosso canal, tem muita coisa bacana para você ver lá. Claro, né? Compartilhar também. E assim a gente vai crescendo e aumentando ainda mais o conhecimento da nossa cidade através do nosso podcast. É isso aí, Gabi.
É Tudo isso bem, aí, isso mesmo, gente. Olha, compartilha esse vídeo, se não é inscrito, se inscreve aqui no canal do YouTube da Câmara de Marabá. E tem uma série de episódios aí muito interessantes também, que você quiser maratonar, conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre a vida de cada um que já passou por aqui, sobre os temas que nós abordamos. E continua com a gente. Toda sexta-feira tem um episódio novo. E já aproveitar para dizer, olha, já estão acontecendo em todos os cantos da cidade os arraiais aí das juninas, dos bois bumbás, para você acompanhar. Inclusive amanhã, sábado, no bairro Amapá, vai ter aí festa junina lá na quadra, na orla. Se você quiser ir, É vai verdade. lá acompanhar, não é isso, vereador? É Amanhã tem verdade. arraiá? Isso. Sábado. Verdade. Isso. Sábado tem festa junina e a gente espera que você encontre a sua aí e vá celebrar essa que é uma das manifestações populares mais bonitas, né? É o melhor período do ano de festejo junino aí, que a gente se diverte. Muito bem, na próxima sexta a gente tem um novo episódio aqui no Lugar de Debates e a gente te aguarda. Um abraço e até sexta. Um abraço.